Boa tarde, eu me chamo Ingrid Ribeiro da Silva Souza, sou residente de pediatria no primeiro ano da Universidade do Estado do Amazonas e hoje o tema do Clube da Criança será sobre dengue na pediatria. Antes de começarmos a nossa apresentação, gostaria de enfatizar uma matéria disponível no site da Organização Pan-Americana de Saúde sobre os casos de dengue nas Américas enquanto a pandemia de coronavírus que estamos vivendo. Na matéria publicada no dia 23 de junho de 2020, diz que os casos de dengue chegaram a 1,6 milhão, o que destaca a necessidade do controle de mosquitos durante a pandemia. Então, mesmo com as nossas questões de preocupação acerca de higiene respiratória, cuidados de transmissão do coronavírus, é importante lembrarmos também da questão de que temos outras patologias aqui circulando em território brasileiro, né? As arboviroses, e que é importante não descuidarmos das mesmas. Um exemplo é a dengue. E qual é a definição de dengue? Segundo o Ministério da Saúde, a dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus que são transmitidos por picadas de insetos, especialmente mosquitos. E o vetor da dengue no nosso território é o mosquito Aedes aegypti. É importante ressaltar que, no geral, o período de maior transmissibilidade da dengue são os períodos chuvosos, porque o Aedes aegypti necessita de água para poder realizar a deposição dos seus ovos para gerar novos mosquitos. Só que essa transmissão ela ocorre durante o ano inteiro, tendo relatos de picos de transmissão no geral aqui na região amazônica no final de setembro e comecinho do primeiro trimestre do ano. É importante ressaltar também que todos estão propensos a pegar dengue, tá bom? Só que, claro, a gente tem alguns grupos que podem evoluir com maior gravidade, como, por exemplo, pacientes com doenças crônicas, crianças mais jovens e também idosos. Em relação à epidemiologia, em 2019 nós tivemos 1.544.987 casos de dengue, um aumento de quase 500% quando comparado ao ano anterior de 2018. E o número de óbitos chegou a quase 800. O estado com maior número de casos foi o estado de São Paulo. Em relação ao Amazonas, no boletim epidemiológico da FVS de março desse ano, a gente pode ver que o número de casos se concentrou principalmente na faixa etária entre 20 a 29 anos. E em relação à questão do ciclo de transmissão da dengue, como é que isso se dá? Como eu falei anteriormente, o Aedes aegypti ele necessita de água parada para que ele possa depositar os seus ovos, né? Esses ovos, no geral, após 7 dias deles terem sido depositados, o mosquito já está maduro. Ele passou do estágio de larva até o estágio de mosquito maduro. Lembrando também importante que esses ovos eles podem sobreviver até 1 ano. Então essa vigilância contra o Aedes aegypti ela tem que ser constante. E o Aedes aegypti ele tem um grande potencial de voo. Ele voa cerca de uma média de 1,5 metros acima do chão e tem um horário preferido no início da manhã e no final da tarde. E como é que acontece a transmissão da dengue propriamente dita? O Aedes aegypti, ele pica uma pessoa que tem o vírus da dengue e esse vírus da dengue, ao adentrar o organismo do Aedes aegypti, ele acaba se multiplicando no intestino médio do mosquito e chegando até as glândulas salivares. Quando ele chega nas glândulas salivares e o Aedes aegypti vai picar uma nova pessoa, uma pessoa saudável até então sem o vírus da dengue, o vírus da dengue ele entra pelo subcutâneo, acaba infectando as células estriadas, também células de defesa, né, os fibroblastos, e com isso ele começa a sua multiplicação
atingindo o pico de viremia, que no geral é o período de incubação da doença, de 2 a 10 dias no geral, até que a pessoa comece a manifestar os primeiros sintomas. Em relação à apresentação clínica, dentro da faixa etária pediátrica, a gente pode ter duas situações: as situações assintomáticas ou oligossintomáticas e as situações sintomáticas. Dentro das situações sintomáticas, a gente tem 3 espectros clínicos principais: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Lembrando que em crianças mais jovens, no geral menores que 2 anos, essa apresentação ela pode se dar de uma forma um tanto quanto mais inespecífica, uma criança com choro persistente, um pouco mais irritada. Falando um pouquinho sobre as fases clínicas, a gente destaca a fase febril, que é aquela fase de onde a febre começa. É uma febre de início abrupto, que dura no geral de 2 a 7 dias e é uma febre alta, geralmente de 39 a 40 graus Celsius, associados a outros sintomas, como por exemplo, cefaleia, adinamia, mialgias, artralgia, dor retroorbitária e o exantema. O exantema ele aparece em cerca de 50% dos casos. É um exantema maculopapular que acomete todo o corpo, não costuma ter regiões que poupa, e é um exantema que frequentemente aparece depois da febre. Ele surge já no finalzinho da febre. A fase crítica é a fase da defervescência da febre, aproximadamente entre o 3º e o 7º dia da doença. É onde a gente precisa acompanhar mais de perto esse paciente, que é onde ele pode começar a ter os sinais de alarme. E que sinais de alarme são esses? São sinais que ele está tendo grande extravasamento plasmático, tá certo? Que esse é o sinal de evolução para uma maior gravidade da dengue. São eles: é uma dor abdominal intensa e contínua, pode ser referida ou a palpação, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, derrames cavitários, como por exemplo ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros do rebordo costal, sangramento de mucosas, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito. Então, o paciente que apresenta qualquer sinal de alarme, o ideal é que se interne para que possa monitorar clinicamente a evolução desse paciente. Porque esse paciente que apresenta o sinal de alarme, ele pode evoluir como uma dengue de maior gravidade, que ela é caracterizada por esses 3 principais fatores. É um paciente que evolui para um quadro de choque, o extravasamento plasmático ele é tão intenso que ele gera uma hipoperfusão tecidual, fazendo com que o paciente evolui para o quadro de acidose metabólica, pode evoluir para um quadro de hipoperfusão de órgãos, piora do sangramento, que acaba também diminuindo a questão do hematócrito, agravando ainda mais o quadro clínico desse paciente. Hemorragias graves, gostaria de ressaltar principalmente a hemorragia digestiva alta, ter cuidados naqueles pacientes que têm história de uso crônico de ácido acetilsalicílico, de anti-inflamatórios não esteroidais, porque eles têm um risco maior de agravar, e disfunção orgânica, como por exemplo encefalite, hepatite, miocardite e insuficiência renal. Eu deixei um asterisco na insuficiência renal, porque a insuficiência renal, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, ela é um quadro que não é tão frequente, mas quando ela acontece, ela tem um potencial de evolução de maior gravidade. E a gente também tem as classificações de caso. Quando é que a gente classifica um caso? Como é que a gente pode definir um caso suspeito de dengue? Caso suspeito de dengue é definido por toda aquela pessoa, aquela criança que ou mora numa área endêmica que tem a circulação do Aedes aegypti, ou viajou aproximadamente 14 dias para áreas endêmicas,
e que apresenta febre com aquelas características de duração de 2 a 7 dias, no geral alta, de início abrupto, mais dois daqueles sinais inespecíficos que vimos: cefaleia, dor retroorbitária, mialgias, artralgias. O caso suspeito com sinais de alarme é aquele caso que a gente suspeita logo no início da efervescência da febre e que apresenta pelo menos um daqueles sinais de alarme: dor abdominal intensa e que persiste, vômitos prolongados, hepatomegalia maior que 2 centímetros, sangramento de mucosas. Então, paciente que apresenta um sinal de gravidade com efervescência, ele é considerado suspeito com sinais de alarme. O suspeito de dengue grave é aquele paciente que tem pelo menos um dos 3 sinais de gravidade. É um paciente que está evoluindo por um quadro de choque devido ao extravasamento plasmático, está evoluindo também com um quadro de derrame cavitário com insuficiência respiratória, é um paciente que está evoluindo com sangramentos importantes, hematema, eximelena, e é um paciente também que apresenta disfunção orgânica, uma hepatite, elevação das enzimas hepáticas acima de 1000, insuficiência renal, encefalite ou miocardite. O caso confirmado é todo o caso que apresenta diagnóstico laboratorial, que vamos discutir mais lá na frente como é realizado esse diagnóstico. E o caso descartado, ele tem que ter pelo menos um dos seguintes critérios: ter uma sorologia IgM negativo, é um paciente que possa apresentar outro diagnóstico laboratorial, tá certo? E uma investigação compatível com outra doença que não seja dengue. Então, esses são os 5 principais classificações, as 5 principais classificações, de caso que o Ministério da Saúde nos traz sobre a dengue. Em relação à prova do laço, como é realizada a prova do laço em crianças? Então, toda criança que a gente suspeita de dengue, a gente realiza a prova do laço para saber se ela está evoluindo com um potencial extravasamento plasmático, se ela pode um potencial risco de complicação. E como ela é feita? Primeiramente, aferimos a pressão arterial dessa criança e verificamos o valor de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Esses valores de pressão nós somamos e dividimos por 2. Por exemplo, a pressão da criança deu 70 por 50. Então, vai ser somado 70 mais 50, vai dar 120. 120 dividido para 2 vai dar 60. Nós desenhamos um quadrado aqui no antebraço da criança de 2,5 por 2,5 de dimensão e colocamos o manguito, tá certo? Insuflando até aquele valor de PA média que achamos, que foi o 60, Então, insufla-se o manguito até 60 milímetros de mercúrio, deixa insuflado por cerca de 3 minutos, terminou os 3 minutos, vai ser contada quantas petecas apareceram dentro daquele quadrado de 2,5 por 2,5. Se tem um número que aparece a partir de 10 petecas, maior ou igual a 10 petecas na criança, é uma prova do laço positiva, tá certo? Ela vai ser valorizada principalmente quando a gente já for realizar o tratamento para classificar conforme os grupos de tratamento. Em relação ao diagnóstico, como é que a gente pode suspeitar que uma criança possa estar evoluindo com um quadro de dengue? É um diagnóstico baseado na anamnese da criança, a história epidemiológica é muito importante também, o exame físico da criança e o diagnóstico laboratorial que nos ajuda também. O protocolo do Ministério da Saúde nos traz 2 principais formas de diagnóstico laboratorial. Nós temos a sorologia, que é para detectar os corpos da classe GG ou IgM, que no geral eles são solicitados a partir do 6º dia do início dos sintomas. E o antígeno NS1, que é a detecção de antígenos virais, ela é solicitada um pouco mais precocemente. No geral, até o 5º dia de doença, a gente pode solicitar o NS1, até o 5º dia do início de sintomas, Após o 6º dia do início de sintomas, a gente solicita a sorologia. Em relação ao tratamento, é muito importante nós observarmos
Qual é o quadro clínico dessa criança, se apresenta critérios de alarme ou sinais de gravidade, para que nós possamos agrupá-los conforme os grupos A, B, C ou D, que eles vão direcionar o tratamento dessa criança. O grupo A. O grupo A é um grupo onde a criança é um caso suspeito de dengue, mas é uma criança que não apresenta sinais de alarme. Qual é a indicação de tratamento para essa criança? Essa criança ela pode ser liberada para tratamento ambulatorial, tratamento domiciliar, utilizando sintomáticos, paracetamol ou dipirona. Importante reforçar, não utilizar anti-inflamatórios não esteroidais e ácido acetil salicílico. Repouso, bastante hidratação oral para essas crianças, alternando com soro de reidratação oral e demais líquidos, água, suco, chás. Importante, reavaliar sempre essa criança na defervescência da febre ou se apresentar algum sinal de alarme. Orientar sempre os pais a retornarem para, quando possível, reavaliar a criança que foi liberada para casa para tratamento ambulatorial. E para todos os casos é importante sempre preencher a ficha de notificação. Tanto a ficha de notificação, preencher o cartão da dengue, que o protocolo do Ministério da Saúde nos pede, orientar sobre a eliminação de criadouros e sobre o retorno médico para reavaliação. Então, toda criança que não apresente um sinal de alarme, não tenha nenhuma condição social, risco social, nenhuma comorbidade, não tenha sinal de alarme, ela pode ser liberada para casa para tratamento ambulatorial, obedecendo esses preceitos de sintomáticos, hidratação oral e principalmente retornar para reavaliar e orientar sobre sinais de alarme. Em relação ao grupo B, o grupo B é aquela criança que ela é um caso suspeito de dengue, que ela tem condição especial ou com risco social ou tem alguma comorbidade. Que condições especiais são essas? No geral, são lactentes, menores de 2 anos, são pacientes que são pneumopatas, pacientes hematológicos, têm doença falciforme, anemia falciforme, ou algum caso de púrpura, investigação, já levando mais para a faixa etária de adultos também, pacientes hipertensos, diabéticos, maiores de 65 anos. Então, se o paciente for um caso suspeito, não tiver sinal de alarme, tiver alguma comorbidade, ou ainda se a prova do laço dessa criança for positiva, ela já é agrupada no grupo B. O grupo B, ele ainda não vai poder ir para casa de imediato, ele tem que ficar no leito de observação de hospital até o resultado de exame. E quais são os exames que a gente vai solicitar para ele? Inicialmente vai ser um hemograma para avaliar a questão da hemoconcentração. Lembrar que o aumento do hematócrito é um sinal de alarme, tá certo? Então a gente mantém essa criança, como ela tem fatores de risco, a gente solicita os exames. Ela, enquanto ficar no hospital, ela pode ser hidratada por via oral conforme for prescrito pelo grupo A e o uso de sintomáticos. Depois que retornar, essa criança retorna com o resultado dos exames. Se o hematócrito estiver dentro dos limites da normalidade, ela pode ir de alta para tratamento ambulatorial, como no grupo A, e reavaliar em até 48 horas para saber se ela não teve algum sinal de gravidade, algum sinal de alarme. E também se não coincide com o período de defervescência da febre. Se ela apresenta algum sinal de alarme, ela já vai ser automaticamente reclassificada para o grupo C. Importante lembrar que no grupo B também temos que notificar, orientar sobre a eliminação dos criadouros e, se for de alta, orientar sobre os sinais de alarme. O grupo C já é um grupo que apresenta qualquer sinal de alarme, é um caso suspeito de dengue que apresente qualquer sinal de alarme. Dor abdominal, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão, hepatomegalia, sangramentos de mucosa, letargia ou irritabilidade e o aumento progressivo do hematócrito. Então, se a criança tem aumento do hematócrito, no grupo B ela já vai ser reclassificada para o grupo C.
Importante do grupo C, o manejo imediato, é que como ele já tem sinais de alarme, significa que ele já tem um extravasamento plasmático importante. Então, essa criança está ficando hipovolêmica. Então, é importante que seja realizada a expansão volêmica com uma reavaliação em até 1 hora. Então, é uma criança que eu vou ficar mais de olho para ver como é que ela vai estar evoluindo. Importante verificar sinais vitais, débito urinário, para saber se a minha expansão está sendo efetiva. E essa expansão ela pode ser repetida em até 3 vezes. A partir do grupo C, eu já vou ter a obrigatoriedade de pedir alguns exames a mais. No grupo A eu não falei, mas fica muito a critério médico a questão de pedir exames complementares. No grupo B a gente tem a necessidade de avaliar o hematócrito e no grupo C vamos pedir exames laboratoriais, hemograma, dosagem de albumina e de enzimas hepáticas, além de exames de imagem, que são raios-x de tórax e incidência de posterior-anterior, de perfil e laurel para avaliar possível derrame pleural e também uma ultrassonografia de abdômen para avaliar a CIT. Importante também que nesses grupos a gente já pede os exames necessários via laboratorial para diagnóstico de dengue, ou a sorologia ou antígeno NS1. Esse paciente, só para lembrar para todos, ele também vai ser notificado e que caso ele realize essa expansão, até 3 expansões, e ele evolua sem melhora, não há melhora clínica dele, continue apresentando os sinais de alarme, ele já vai ser reclassificado no grupo D. Se ele apresentar melhora, ele vai ser orientado sobre a questão da alta e as orientações de sinais de alerta, caso volte a apresentar, e de eliminação de criadouros. O grupo D já é aquela dengue grave, já são os pacientes que têm critérios de gravidade. Pacientes que estão evoluindo para choque, com extremidades frias, tempo de enchimento capilar prolongado. É um paciente que mantém um débito urinário abaixo do esperado, ele está oligúrico, está hipotenso, ele tem sangramentos graves, hematêmese, melena, e tem comprometimento grave de órgãos, está evoluindo com encefalite, uma hepatite, uma miocardite. Esse paciente ele vai ser internado em leito de UTI e ele tem que permanecer lá pelo menos 48 horas. A expansão volêmica ela vai ser mais agressiva. No grupo C, nós fazíamos 10 ml por quilo em 1 hora. Aqui vai ser feito 20 ml por quilo nos primeiros 20 minutos. E ele tem que ser reavaliado entre 15 a 30 minutos. Esse paciente vai estar todo monitorado lá no leito de UTI. E caso ele venha evoluir com piora de gravidade, um paciente que não responde à expansão volêmica, vai ser avaliado as complicações e realizar tratamento direcionado às condições clínicas. Importante ressaltar também que esse paciente ele vai realizar os exames de laboratório de imagem preconizados também pelo grupo C, lembrando que os de laboratório é o hemograma, a dosagem de albumina e enzimas hepáticas, de imagem o raio-x de tórax nas incidências em PA, perfil e laurel e a ultrassonografia de abdômen. Também é importante lembrar que esse paciente vai realizar os exames necessários conforme a evolução clínica dele, ou de sorologia até o 6º dia, ou do antígeno NS1 até o 5º dia. Importante também sempre preencher a ficha de notificação para esse paciente. E quais são os critérios de alta hospitalar? Os critérios de alta hospitalar, o paciente tem que preencher todos esses critérios para podermos liberar para a continuidade no tratamento domiciliar. Ele tem que estar estável hemodinamicamente durante as 48 horas, ele tem que estar sem febre pelo período de 48 horas, tem que ter uma melhora visível do quadro clínico, o hematócrito tem que estar normal e estável por 24 horas e plaquetas em elevação e acima de 50 mil por metros cúbicos. Bom, agora para fixar o conhecimento, nós vamos apresentar aqui um caso clínico sobre uma criança, paciente CDB de 10 anos, 30 quilos, do sexo masculino, procedente de Rio Preto da Eva. Foi encaminhado ao pronto-socorro por ele estar evoluindo há 5 dias com febre de 38 graus, em uso de ibuprofeno, além de apresentar também cefaleia,
mal-estar, adinamia, está apresentando diarreia, 3 evacuações líquidas sem muco ou sangue e há um dia com manchas vermelhas pelo corpo, segundo o relato da mãe. A mesma refere que tem dado muita água de coco para o seu filho e negou dor abdominal, sangramento cutâneo mucoso, síncope. A diurese da criança está preservada, tem um bom débito urinário. De história epidemiológica, ela mora num ramal na M010, onde os pais possuem um sítio que criam pescado. A mãe refere que CDB já teve malária 3 vezes e que na vizinhança há 5 casos de dengue conhecidos. Em relação à história patológica pregressa, ele teve uma internação prévia devido a pneumonia aos 4 anos de idade, história perinatal no momento nada digno de nota e de história familiar também nada digno de nota. No exame físico, é uma criança que está em regular estado geral, ativo e reativo, está comunicativo, aniquitérica, cianótica, febril ao toque no momento da consulta, está hipocorado em 2 cruzes, está hidratado, cabeça e pescoço sem alterações, uma rinoscopia com palidez de mucosa nasal, horoscopia amígdalas grau 1, a inspeção torácica no momento sem nenhuma alteração, a ausculta cardíaca e respiratória dentro dos padrões da normalidade, um abdômen plano, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação superficial e profunda, não apresenta visceromegalias e está com traube livre. Extremidades no momento sem edemas, tem um tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos e os pulsos estão cheios e simétricos. No momento, pele fâneros, o que ele apresenta é exantema maculopapular em região de tronco, antebraços e pernas, não pruriginoso. Em relação às nossas perguntas, considerando o caso exposto e baseado na principal suspeita clínica, qual ou quais seriam suas orientações para a mãe do paciente? Em relação à primeira pergunta, que seria qual a suspeita clínica, responderam no chat arbovirose, síndrome febril exantemática, muito bem, diagnósticos sindrômicos, mas vocês conseguem pensar em alguma patologia em específico para essa criança, para o CDB? Devido a porquê da suspeita de dengue, Algumas pessoas colocaram dengue, então o paciente, ele tem uma história epidemiológica, ele mora no ramal, tem história no vizinho, na vizinhança apresentar cerca de 5 casos conhecidos, Importante ressaltar que a evolução dele parece muito com o quadro da fase febril da dengue, É uma febre que, no geral, é uma febre de 5 dias que está evoluindo, Com 38 graus, apresentando alguns outros sinais, uma cefaleia, uma dor retroorbitária, ele tem um quadro de diarreia, mas pelo protocolo, não cheguei a mencionar anteriormente, o protocolo do Ministério da Saúde diz que a criança, ela pode ter sim um quadro de diarreia, que no geral é uma diarreia um pouco autolimitada, São poucos episódios, ele apresentou 3 episódios e são de pequeno volume. Alguns colocaram que podia ser chikungunya e malária. Por que não é o caso de pensar nem em malária nem em chikungunya? Não seria a nossa primeira hipótese a questão da chikungunya, porque ele não tem um padrão de artrite relacionado a essa arbovirose. E a questão de malária, a gente também sente muito a falta daquela evolução dela do período ictérico, que o paciente apresenta icterícia. E a característica da febre, também não tem aquela característica de febre terçana, ou febre quartã também. Pode ser. Outra questão também, muito bem. E quais seriam as orientações, Pode continuar. Tá certo. Pergunta para mim. E mediante pensando, na questão da dengue, da historinha dele, é um paciente que está fazendo uso de ibuprofeno, a mãe está fazendo uso de água de coco até então. Quais seriam as orientações? Vocês ajustariam alguma coisa? Teria alguma outra orientação a repassar para a mãe sobre isso? O que vocês achariam importante na avaliação do CDB de orientações para a mãe dele,
Vocês poderiam responder, por gentileza. Aqui no chat. Então, estão escrevendo: suspender o ibuprofeno, não usar nem AS, nem anti-inflamatório não esteroidal, né? Que seriam todos os anti-inflamatórios, menos o corticoide, mas que também não tem indicação. Sim. Não é, Ingrid? Isso. É isso ou tem mais coisa? Isso também, importante, parabéns. O repouso, muito bom, Vitor. Em relação a isso, é isso mesmo, tá bom? Isso mesmo, menino, suspendeu o ibuprofeno. Orientar que ela continue ofertando bastante líquido para a criança, tá certo? Além daquela hidratação oral. Importante orientar contra as medidas de combate do mosquito, criadores de mosquito. É uma família que cria pescado, né, no ramal. Então, como é que será que está a manutenção? Será se é um lago? Será se tem outra área de água parada? Será se tem um pneuzinho ali escondido com um pouquinho de água, um vasinho de planta que ela esqueceu de colocar ali a terra? Então, é importante também fazer essa orientação, né? Porque é onde a gente consegue quebrar o ciclo de transmissão quando a gente consegue combater os criadores do Aedes aegypti. Muito bem, falaram também de alertar os sinais de gravidade. Perfeito, muito bem, meninos. Isso eu acredito que é o que a gente sempre reforça, os sinais de gravidade em relação à criança com dengue, né? Porque uma mãe que está consciente do sinal de gravidade, ela vai perceber a piora clínica do filho e ela vai correr para procurar atendimento. E esses sinais a gente viu que podem evoluir e deixar a criança até na UTI. Então, quanto mais cedo a criança é orientada em relação aos sinais de gravidade, a mãe tem consciência disso, na efervescência da febre, que é o período que ele pode evoluir com piora clínica, ela vai retornar ao serviço com certeza para que seu filho possa ser melhor cuidado. Notificação, muito bem, parabéns, importante. Em relação à segunda pergunta, vocês acham que essa criança tem indicação de internação? Lembrando o quadro clínico dele é uma criança que apresenta febre há 5 dias de 38 graus Celsius. Está com uma cefaleia, uma dinamia, um mal-estar, uma dor retroorbitária, diarreia, quadro de diarreia por 3 evacuações líquidas no dia, mas é um paciente que no exame físico a única alteração dele que ele apresentou realmente foi o exantema, tá certo? Não teve dor abdominal, não tem história de vômitos persistentes, não tem história de sangramento cutâneo mucoso, que a mãe negou lá na anamnese. Está com uma boa diurese. Vocês acham que mediante o exposto ele tem indicação de internação clínica? O Nicolas respondeu que não tem indicação, a Beatriz também. A Giovana falou que não apresenta sinais de alarme ou de gravidade. E aí já perguntou quais são os sinais. E Giovana, e para todos do chat, né? Essa criança realmente não tem indicação de internação no momento, tá bom? Mas tocando num ponto importante. Quais são os critérios de internação, caso o nosso paciente venha apresentar? Quais são os critérios de gravidade, que já faz a gente ficar mais atento, que a gente precise acompanhar mais de perto esse paciente? Caso ele venha apresentar no período que ele for liberado, a mãe precisa retornar ao serviço. Mas a Ingrid, eu tenho uma dúvida, assim. Todos os sinais, quando a gente fala sinais de alarme, é a mesma coisa que dizer sinais de gravidade? E para eu internar, eu preciso ter todos ou só preciso ter um? Entendi. Os sinais de alarme, no geral, eles são prévios ao que a gente tem os sinais de gravidade. Os sinais de gravidade é aquela criança que já está evoluindo com quadro de choque, com hemorragias importantes, com distúrbios orgânicos. Os sinais de alarme são aqueles que antecedem do comecinho da piora da dengue em relação ao extravasamento plasmático. Tá certo? Que os meninos o pessoal do chat vai colocar aqui pra gente. E não precisa ter todos os sinais de alarme para internar. Pelo menos a criança apresentar um sinal de alarme já é o ideal para que nós acendermos a nossa anteninha. Não tem que estar super grave para internar, não precisa ficar super grave. Teve apresentando um sinal de alarme, aí já é um critério de internação. Já é um critério de internação. E aí vamos ver se o pessoal gravou quais são os sinais de alarme, né, Ingrid? Vê aqui.
Hipotensão, né? Muito bem. Sangramento grave, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosa. Algum outro mais que vocês se recordem? Letargia ou irritabilidade, lipotímia, persistência do vômito. Muito bem, todos estão de parabéns. Tem mais? Será que esqueceu? Há mais algum que alguém se recorde? Oligúria. Oligúria. Mas oligúria é sinal de alarme? No momento do que a gente tem de protocolo, não é o sinal de alarme, mas ele é importante na avaliação daquele do grupo C, que é um paciente que, se apresenta a oligúria não tem um débito adequado, talvez eu precise evoluir com uma nova expansão, porque se ele não melhora, ele já entra para o grupo D, que já é sim a dengue com sinais de gravidade, já são a gravidade, a questão de choque, a questão do sangramento mais expressivo, disfunção orgânica, tá certo? Dentro da classificação, a oligúria não entra como sinal de alarme, mas ela é importante nesse quadro do grupo C, para a gente avaliar a resposta terapêutica ou não. Sinal de gravidade também, não é assim, mas provavelmente um paciente com suspeita de dengue, né, com dengue, com oligúria, ele com certeza, né, Ingrid, tem outros sinais de alarme. Sim, com certeza, ele vai apresentar algum outro sinal de alarme. Se essa oligúria é pela dengue, e é uma dengue, sem dúvida nenhuma, é procurar que os sinais de alarme vão estar lá presentes, com toda certeza, né? Vamos ver o que mais responderam. Aumento do hematócrito, muito bem. Derrame cavitário, ascite, importante. Bem isso, não é? Queda considerável das plaquetas, né? Porque aí também já é um paciente que está mais predisposto a sangramentos importantes. Então aqui são os critérios, né, os sinais de alarme que o protocolo de 2016 do Ministério da Saúde nos deu como base de literatura. Ele cita dor abdominal intensa referida à palpação e contínua, persistência de vômitos, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia hepatomegalia também é muito importante, né? Significa que o fígado já está sofrendo um pouquinho mais, já está ficando mais congesto, né? Extravasamento na literatura tem relato que a hepatite é por necrose hepatocelular desse fígado, então é muito importante observar os sinais de visceromegalia no exame abdominal. Hepatomegalia maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosas, muito importante. A criança, principalmente, ela fica um pouco mais letárgica, mais irritada e aumento progressivo do hematócrito. Qualquer um desses sinais é correr para o pronto-socorro, que é um potencial risco de agravamento da dengue. E aqui um exemplo da receita de alta aqui, eu vou passar um pouquinho, que é a animação do CDB, tá certo, gente? Aqui, como foi abordado, ele precisa da hidratação oral, tá certo? Aqui a gente deixa o soro de reidratação. Não comentei, mas para a idade dele, que é acima de 20 quilos, a gente calcula 30 ml quilo dia. 80 ml. Como ele tem 30 quilos, 80 vezes 30 dá 2.400 ml dia, e aí você vai distribuir 1/3 do soro oral e os 2/3 restantes de água, suco ou chás, tá bom? Aqui então mais ou menos eu coloquei como 200 ml de 6 em 6 horas, totalizando 800 ml, né, que é 1/3 da quantidade hídrica diária que ele precisa ingerir, e os outros 1.600 ml, ele vai ser ofertado com água, suco ou água de coco, conforme a mãe dele tem. A gente viu no relato de caso que ela estava dando bastante água de coco para ele, é uma opção. Líquidos, né? Aumentar líquidos, isso, ingesta hídrica para ele é muito importante. Aí a receita do sintomático, a dipirona ou paracetamol, conforme o peso da criança, se ele apresentar dor ou febre. Como foi muito bem colocado no chat, suspender o uso de ibuprofeno, sempre importante ressaltar para essa mãe, não dar ibuprofeno ou AS nos quadros de dengue, procurar o médico após a melhora da febre, porque a gente viu que é nessa fase de defervescência
que a gente começa a ter o maior risco de desenvolver sinais de alarme. Ficar em repouso em casa, evitar grandes estripulias, né? E voltar ao pronto-socorro caso apresente qualquer sinal de alarme, tá bom? Uma dor de barriga muito forte que não melhora, vômitos que não melhora, teve algum episódio de desmaio, tá sangrando, boca ou nariz, lembrar também de situações de sangramento mais extensos, hematêmese, melena, tá mais irritadinho, então qualquer sinal de alarme desse é retornar para o serviço de pronto atendimento. Então, quais são os pontos importantes, né, que eu gostaria que todos pudessem sair, né, depois dessa apresentação, ter bem em mente? Que a gente está vivendo num momento de pandemia e que a gente precisa redobrar os cuidados com a questão respiratória, mas também a gente não pode esquecer da dengue. A dengue está aí no nosso estado desde 1998 e a gente percebe, pelo menos no último boletim da Fundação de Vigilância e Saúde, teve um aumento nesses primeiros períodos que eles contabilizaram do número de casos. Então é sempre importante ressaltar a necessidade de se eliminar os criadouros, de combater os criadouros, mas e tentar evitar que nós também tenhamos uma pandemia de dengue, novos aumentos de casos, meio que a gente já está tão fragilizado com a pandemia de coronavírus. Importante também ressaltar os sinais de alerta. Isso é muito importante para que todos os profissionais envolvidos com assistência em saúde tenham ideia, saibam o que são os sinais de alerta, porque isso salva vidas. Uma criança que dá entrada num pronto atendimento com qualquer sinal de alerta, ela consegue ser estabilizada mais precocemente, evoluindo o quadro de complicações de dengue grave. Tá ok? Então, se vocês conseguirem assimilar esses 2 pontos, a gente está muito feliz e satisfeito. Foquem principalmente nos sinais de alerta, que são muito importantes. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas. Grande parte da apresentação foi feita com o Manual do Ministério da Saúde de 2016, o Manejo Clínico. E muito obrigada pela atenção. Pessoal de Tabatinga, de Itamaraty, vocês estão tendo já começaram a ter casos de dengue? A gente precisa estar bastante atento, porque para a gente não estar tendo essa sobreposição, né, de dengue e coronavírus. Eu sei que o coronavírus no interior está tendo níveis bem altos, mas a gente precisa, a aula de hoje foi também para alertar da dengue, né, a nossa velha conhecida, e que a gente não pode negligenciar tantos os cuidados para o coronavírus, máscara, a questão da higiene, lavagem das mãos, mas também a questão dos criadouros da dengue. Isso é muito importante, fazer as 2 coisas juntas. Giovana Guedes fez a pergunta: 80 ml por quilo é para todos do grupo A? Não, Giovana. Pode voltar a apresentação? Pode falar, se tu quiser, pode. Tá. Eu coloquei uma tabela aqui, eu já vou mostrar para você, tá bom? Pode começar com ela. Então, Giovana, essa forma de 80 ml por quilo, ela é conforme o peso do paciente, né? E no geral, para menores de 13 anos. É o próximo. De baixo. Isso, tá aqui. Até 10 quilos, a gente faria 130 ml por quilo. 10 a 20 quilos seria 100 ml por quilo. E acima de 20 quilos, 80 ml por quilo. E isso é sempre dia, tá certo? Então, a criança, ela vai receber essa orientação, né? A gente calcula essa hidratação para ela por dia. Lembrando que é 1/3 do soro, tá bom? Do soro oral, nosso soro clássico, e os outros 2/3 do aumento da quantidade de ingesta de outros líquidos, água, sucos ou chás, tá certo? Geralmente, para maiores de 13 anos, o protocolo já coloca a gente na faixa etária do adulto, né? Que seria 60 ml quilo dia, mas obedecendo essa mesma proporção. 1/3 de soro de reidratação oral e os outros 2/3 de outros líquidos, né? Água, suco ou chás. É o critério de Holiday. Isso, o critério de Holiday. Então, para lembrar, então o que é mantido é o critério de Holiday
mas é um critério de Holliday modificado, Isso, não é? Que é crescido 3% a mais. isso. Não é? Foi muito bom a Giovana ter perguntado. Parabéns, obrigada, isso, Giovana. não é? Porque às vezes assim acaba passando Isso. e a gente se confunde. Mas não é porque Holliday todo endovenoso e também não é todo via oral, não é? Isso. Quanto que é via oral e quanto que é endovenoso no grupo A? No grupo A, no geral, a gente não começa com seria o Holiday clássico, né, doutora, que a gente trabalha. Aí, esse Holiday que a gente apresenta, né, esse Holiday adaptado, é só realmente o protocolo mostra que é só para reposição oral, tá bom? Aí, caso o paciente realmente tenha necessidade de uma expansão volêmica, a gente pode utilizar o Holiday clássico, isso se ele não se encaixa naqueles outros grupos, né? O grupo C ou o grupo D, que ele já tem ele já tem protocolos próprios segundo o Ministério de Saúde, aquela fase de expansão rápida, né, que é geralmente realmente para combater esse grau de hipovolemia que ele está apresentando, de extravasamento plasmático. O Holiday é um cálculo de volume de líquidos diário, não é isso? Uhum. E na dengue a gente vai acrescentar 3% a mais em cima desse volume, né? Por isso que assim, até os 10 quilos a gente costumava fazer 100 ml por quilo, não é? Isso. Só que aqui é um pouquinho a mais, por então causa fica das perdas. 130 ml por quilo, né? Isso. E até porque na dengue a gente já viu que a gente precisa do volume, precisa Exatamente. de líquido, não é isso? Até para não evoluir para um quadro mais grave, não é? Isso mesmo, muito bom ter perguntado, viu, Giovana? E aí é importante ficar atento que a hidratação na dengue, ela muda um pouquinho de uma hidratação na diarreia, né? E uma hidratação num paciente que está com pneumonia, que está internado, que a gente vai trabalhar com volume basal. Muito bom, né? Obrigada, Giovana, pela pergunta. Também, tá? Então, vocês querem perguntar alguma coisa, fazer algum outro comentário? Então, gostaria de agradecer a atenção de todos por terem permanecido aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado do tema. Para posteriores dúvidas, a gente vai estar disponibilizando material de consulta, tá certo? De onde principalmente foi retirada a apresentação. Tchau, fiquem com Deus. Muito obrigada, boa tarde.